Pessoal, essa semana eu queria abordar com vocês o assunto ansiedade. A gente vai ver através de uma análise de artigo, então é mais um vídeo da nossa sessão análise de artigo, a relação, ou tentar pelo menos fazer um link da relação entre o estado emocional do paciente e a sensação de desconforto, a sensação de dor que ele vai experimentar durante um procedimento odontológico. Hoje em dia começa a aparecer em alguns artigos o termo odontofobia. Para vocês talvez seja um termo um pouquinho novo, mas odontofobia é aquele medo, aquele pânico exagerado da visita ao cirurgião dentista. O paciente relata medo ao ouvir o barulho do alta rotação, ele relata medo a imaginar o que o dentista vai fazer no dente dele. Alguns pacientes relatam medo simplesmente de ficar na posição deitada. Quando a cadeira deita muito, o paciente começa a já ter aqueles sintomas de fobia mesmo, de pânico exagerado, a ponto de passar mal, de ter uma sensação de desmaio, suor frio, taquicardia. Então é um termo odontofobia que vocês, em alguns artigos, já começam a encontrar. E esse medo, esse pânico de tratamento odontológico aumenta muito mais quando o paciente pensa que vai ser submetido a um tratamento endodôntico, um tratamento de canal. Não é raro, vocês já devem ter escutado isso no consultório de vocês, o paciente chegar, doutor, eu prefiro extrair o dente do que fazer o tratamento de canal. Normalmente isso está relacionado com alguma experiência prévia que o paciente teve, ou às vezes com experiências de amigos, de familiares que falaram, nossa, eu fui fazer um tratamento de canal, senti muita dor, doeu na hora do procedimento, a anestesia não pegou, inchou depois, deu edema. Então o paciente, às vezes, mesmo sem ter sido submetido a um tratamento, ele já vem com aquele pré-conceito sobre o tratamento de canal. Tratamento de canal, na visão de alguns pacientes, está relacionado com o sentimento de dor durante a consulta. E aí acaba sendo um círculo vicioso, no sentido que o paciente ansioso adia ao máximo o tratamento, enquanto está só um incômodo ele não vai procurar o cirurgião dentista, justamente pelo medo. A hora que ele acaba se decidindo pela visita ao cirurgião dentista, essa dor já está num patamar grande, consequentemente a ansiedade do paciente, que já é ansioso, vai aumentar muito mais. Então aí realmente é um fator puxando o outro para cima. A dor eleva a ansiedade faz a dor incomodar mais. Então a gente vai tentar estabelecer um link através da análise desse artigo sobre ansiedade, o nível de ansiedade do paciente e o tratamento endodôntico. Tá? Esse trabalho ele foi feito pelo pessoal da Universidade de Sevilha, comandado pelo professor Segura Egea, e é um estudo clínico, ou seja, um estudo feito com pacientes em vivo, né? Então, quando a gente, só para fazer um comentário, a gente tem estudos em animais, que obviamente são feitos com animais, com camundongos, com rãs, enfim. Nós temos estudos in vitro, que são os estudos laboratoriais. Nós temos estudos ex vivos, que são dentes extraídos, que a gente vai analisar adesão de cimento, enfim, dureza, torção de lima. Alguns estudos são feitos com os dentes extraídos. E nós temos estudos in vivo, que nós vamos trabalhar no paciente na cadeira, um estudo clínico com o paciente na cadeira. E esse estudo que a gente vai analisar hoje, no título do estudo já aparece isso, é um estudo transversal. Em inglês, vocês vão achar o termo cross-sectional study, que quer dizer um estudo feito transversalmente, ou seja, interessa para a gente, interessa para o pesquisador, os resultados obtidos na hora da nossa intervenção. Não me interessa se o paciente vai sentir dor no pós-operatório, para o estudo, tá? Não me interessa para o estudo. Se o paciente vai sentir dor no pós-operatório, se no dia seguinte vai estar dolorido, se a lesão vai regredir daqui a um ano.
Isso seria um estudo longitudinal, eu teria que fazer um acompanhamento do paciente. Longitudinal, longe. Então eu acompanho, seja para verificar como vai ser o pós-operatório no dia seguinte, quanto à taxa de sucesso daqui 6 meses, 1 ano, 4 anos, enfim. Eu vou ter um acompanhamento no estudo longitudinal. No estudo transversal, não me interessa o antes e o depois. Não me interessa o porquê que o paciente chegou no consultório com o diagnóstico, com a indicação de um tratamento de canal. Então eu não vou querer saber o que ele fez lá atrás para estar nessa condição que ele está hoje, e não vai me interessar muito o pós-operatório. Então, para esse tipo de estudo transversal, não longitudinal, eu vou avaliar os resultados na hora da minha intervenção, ok? Normalmente, quando a gente faz um estudo clínico, a gente vai eleger um número de amostra. Essa amostra são um número de pacientes que eu vou fazer a minha intervenção para poder comparar os resultados. E esse número ele não é aleatoriamente escolhido. Ele vai variar dependendo do tipo de estudo que eu vou fazer e dependendo dos objetivos desse estudo. E é feito um cálculo para se chegar no número ideal de amostra. Para esse estudo que a gente vai comentar hoje, os autores fizeram esse cálculo e o número mínimo de pacientes que eles precisariam ter na amostra seriam 123. E eles resolveram fazer um estudo com 180 pacientes, aumentando um pouquinho o número de amostra para tentar aumentar um pouquinho a confiabilidade do trabalho, diminuir a chance de você ter um viés pelo número baixo de amostra. Viés é um fator que pode prejudicar a confiabilidade do trabalho, é um fator de confusão no trabalho, ok? Então eles pegaram 90 homens e 90 mulheres, porque eles também vão avaliar se o gênero, se o sexo dos pacientes vai ter influência na sensação dolorosa. Então, além da ansiedade, um dos outros fatores que eles também vão pesquisar é se o paciente, quando é masculino ou quando é feminino, tende a ter mais dor durante o procedimento odontológico. Então, por isso que eles pegaram 90 homens e 90 mulheres. E esses pacientes foram divididos em 2 clínicas odontológicas com 2 profissionais apenas, para tentar padronizar o tipo de tratamento. Ou seja, evitar que a mesma intervenção seja feita por muitos profissionais diferentes. Então, 2 profissionais, no caso foram 2 profissionais altamente treinados, os 2 especialistas em endodontia, mais de 8 anos de experiência, trabalhando exclusivamente em endodontia. Claro que não dá para sempre fazer exatamente o mesmo procedimento em todos os pacientes, mas tentar de uma maneira geral padronizar o tipo de intervenção que vai ser feita. E a experiência do profissional na endodontia, a gente sabe que pode ter um peso grande na experiência do paciente na cadeira durante o procedimento odontológico. Então os pacientes foram divididos em 2 profissionais, foram anestesiados com articaína 4%, associada com epinefrina 1 para 100 mil, que é uma solução anestésica, a gente já viu isso no vídeo anterior, é um anestésico com uma efetividade muito boa, muito grande. Em casos que a solução de articaína não era indicada para o paciente, segundo os autores, pacientes cardíacos com algum impedimento em relação ao vasoconstritor, eles optaram por usar a mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Dentes superiores foi feita a técnica infiltrativa, dentes inferiores foi feito o bloqueio do nervo alveolar inferior, e caso o paciente relatasse algum incômodo durante o procedimento, o profissional ele complementaria com uma intrapulpar, para tentar fazer o paciente não sentir dor realmente durante a consulta. Tá? E para eliminar os fatores de confusão, antes de fazer o procedimento, foi anotado qual dente seria, foi anotado se o paciente estava fazendo uso de algum medicamento prévio, foi anotado o sexo do paciente, se era masculino ou feminino, a idade, o diagnóstico, se era uma pulpite, se era uma periodontite apical.
para tentar observar se esses fatores teriam influência também além da ansiedade. Então isso daí a gente denomina como eliminação de um fator de confusão. Então a gente vai, além de avaliar a ansiedade do paciente em relação à dor, vai avaliar se os outros fatores envolvidos no contexto do tratamento também não estavam interferindo na dor do paciente, ok? Antes do paciente sentar na cadeira, foi avaliado o grau de ansiedade do paciente, então eles precisariam classificar o paciente se ele era pouco ansioso, se ele era moderadamente ansioso, ou se ele era altamente ansioso. E isso é feito com base no questionário. A gente tem um inventário de ansiedade odontológica, vocês estão vendo aí no vídeo, e esse inventário ele foi simplificado para fazer essa pesquisa, e o paciente respondia 9 perguntas, sim ou não, perguntas diretas, que o paciente tinha que assinalar sim ou não. E para cada resposta era atribuído um valor, para tentar, na somatória desses valores, chegar a uma conclusão do grau de ansiedade do paciente. Então eram feitas perguntas como se você sente vontade de ir embora quando o dentista convida você para sentar na cadeira odontológica, se o barulho do motor te aterroriza, se você cerra os olhos na hora da anestesia, se você fica muito ansioso, se você fica andando na sala de espera. Então são perguntas que vão tentar classificar o paciente quanto ao grau de ansiedade, para a gente já ter um ponto de saída, tá? E foi também feito antes do procedimento a avaliação da dor presente no paciente naquele momento, exatamente antes do procedimento, para a gente também ter uma referência se a dor no pré-operatório interferiria na dor que ele vai sentir durante o procedimento. Isso é feito com uma escala visual, vocês estão vendo aí na tela essa escala visual em relação à dor, onde o paciente visualmente apontava qual o nível de dor que ele estava sentindo naquele momento, antes do procedimento. Onde 0 é a ausência total de dor, e onde 10 seria a dor máxima, aquela dor realmente insuportável, onde o paciente não toleraria de jeito nenhum. Isso foi feito imediatamente antes do procedimento anestésico, e para não ter que interromper o procedimento, imagina, o profissional está trabalhando ali, fazendo endodontia, ficar perguntando o paciente, aponta aqui na escala se está doendo ou não. O procedimento ele foi realizado de uma forma completa, e logo após o procedimento, imediatamente após o término do procedimento, o profissional mostrava a escala de dor para o paciente e pedia para ele apontar como foi a sua experiência de dor durante a consulta. E o paciente apontava, a minha experiência foi 3, foi 2, foi 9, enfim. Para a gente ter uma medida de quão desconfortável foi a intervenção para esse paciente, tá? Analisando um pouquinho os resultados aqui, a gente tem uma taxa alta de pacientes ansiosos. Quase 60% dos pacientes relataram uma ansiedade de moderada para alta. Então o tratamento de canal, o tratamento endodôntico, é um procedimento, na visão do paciente, bem desagradável. O paciente normalmente, na maioria das vezes, vai ter receio de fazer um tratamento de canal. Então o nível de ansiedade do paciente já aumenta. Mesmo pacientes mais tranquilos, às vezes você fala que vai fazer um tratamento de canal, ele fica um pouco mais inquieto, fica um pouco mais ansioso. Nesse levantamento que fizeram, metade dos homens relataram uma ansiedade leve e 70% das mulheres relataram uma ansiedade alta. Por esses resultados, talvez a gente seria induzido a pensar que a mulher é mais ansiosa em relação ao tratamento do que o homem. O que eu gosto de discutir um pouquinho isso para gente que trabalha em consultório, a gente percebe que o homem tem muito mais medo que a mulher. Essa que é a verdade. E vamos lembrar que
a aferição do grau de ansiedade do paciente, ele foi feito com base num questionário. E às vezes, o paciente do sexo masculino, respondendo a um questionário, se ele tem medo, se não tem, se é desconfortável, às vezes para não dar o braço a torcer, ele fala que não. O cara pode estar chorando de dor, ele vai virar para você e falar, tá tranquilo. Então assim, é muito subjetivo a gente afirmar que a mulher é mais medrosa ou mais ansiosa do que o homem em relação ao tratamento odontológico. Clinicamente, pelo menos eu no meu consultório, eu percebo exatamente ao contrário. O nível de medo que eu percebo dos homens é muito maior do que o das mulheres. Então é um dos dados que eu gosto de olhar um pouquinho mais criticamente para esse tipo de situação. Tá? Em relação aos resultados, não teve diferença, eu não coloquei aqui nesse slide, diferença entre homem e mulher. O nível de dor relatada no transoperatório durante o procedimento, tanto para homem quanto para mulher, foi mais ou menos parecido, mais ou menos o mesmo. Tá? 75% dos pacientes relataram dor ausente ou leve, 20% relataram dor moderada e 4,4% relataram dor intensa. Nenhum paciente relatou uma dor insuportável. Tá? Então, normalmente, é um tratamento que, desde que bem anestesiado, é possível ser feito com um grau de tranquilidade, com um grau de conforto para o paciente muito grande. Tá? 25% dos pacientes, aproximadamente, sentiram desconforto. É outro dado também que eu gosto de olhar um pouquinho mais criticamente. Porque clinicamente a gente percebe que não é isso que acontece no consultório. Principalmente com pacientes ansiosos, pacientes que acabam demonstrando um pouquinho mais de ansiedade, desde que você faça a abordagem correta, até porque a expectativa do paciente é muito ruim ao tratamento, a experiência que ele relata logo após o procedimento é de, nossa, foi bem melhor do que eu estava imaginando. E eu acho 25% de pacientes relatando dor moderada ou dor intensa durante o procedimento é um número alto. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? O ideal é baixar esse número, o mínimo possível, tá? 25% dos pacientes que falam para você que durante o procedimento sentiu dor, a gente tem que estar olhando um pouquinho o que a gente pode melhorar, seja no transoperatório, seja até no pré-operatório. A gente vai discutir um pouquinho mais disso aqui hoje, tá? Os fatores de confusão que foram aferidos antes do procedimento, a idade, o sexo do paciente, se ele estava tomando remédio antes ou não, a dor pré-operatória que ele sentiu, durante o procedimento não fizeram diferença, tá? Então, por esses dados, a gente vai tentar linkar um pouquinho a ansiedade com o tipo de dor do paciente, que esse era o objetivo do trabalho, tá? Porque os outros fatores, teoricamente, pelos resultados que os pesquisadores obtiveram, não estavam interferindo. Você não teve uma diferença significativa entre um grupo e outro nesses fatores que vocês estão vendo aqui na tela, tá bom? Se a gente analisar os resultados, então, pessoal, eu estou pondo aqui a tabela. Essa tabela eu só traduzi ela, mas ela está idêntica ao que está no trabalho, tá? A gente sabe que os pacientes ansiosos, os pacientes com ansiedade baixa, que declararam naquele questionário talvez não serem tão ansiosos assim, em quase 90% desses pacientes, você teve um grau de dor inexistente ou uma sensibilidade, uma dor leve. 11% só relataram uma dor moderada e nenhum relatou uma dor intensa. Então vocês percebam que pacientes com um grau de ansiedade leve, você tem uma tendência muito maior ao paciente relatar um conforto, relatar uma ausência de dor durante o procedimento. Paciente com ansiedade moderada, a gente tem 83% de dor leve ou ausente, que também é um número alto, né? Subiu um pouquinho,
mas é um número que talvez a gente já considere aceitável. Agora, o que me chama a atenção aqui são os pacientes com ansiedade alta, os pacientes muito ansiosos. Quase metade dos pacientes relataram uma dor moderada ou intensa. Então a gente começa já a fazer uma associação entre o grau de ansiedade do paciente e a experiência dele durante o procedimento. O paciente com grau de ansiedade alto, ele já começa a ter uma probabilidade maior de ter uma dor durante o procedimento. E as conclusões que a gente chega é que o paciente ansioso, ele tende a ter pelo menos 2 vezes mais chance de ter dor durante o procedimento. Essa, inclusive, foi a conclusão dos autores. A idade do paciente não vai influir, o sexo do paciente não vai influir, se o paciente está tomando alguma medicação prévia, também não influi, anti-inflamatório, antibiótico, depressivos, foi também estudado no trabalho. Isso não influi na ocorrência de dor durante o procedimento. O diagnóstico do paciente não tem influência também. Então, a ansiedade, segundo as conclusões desse trabalho, é um fator muito forte, um fator muito preponderante na experiência de dor do paciente durante o procedimento odontológico. Então, o paciente ansioso, ele tem pelo menos 2 vezes mais chance de ter dor durante o procedimento. Então, a gente tem que prestar muita atenção no grau de ansiedade do paciente. E se a gente for tentar fazer a aplicação clínica disso, incorporar incorporar os dados desse trabalho no nosso dia a dia, a primeira coisa que a gente tem que fazer no consultório é tentar classificar o paciente quanto ao grau de ansiedade. O paciente que eu vou fazer o tratamento, ele é um paciente ansioso? Ele é um paciente desconfiado? Ele é um paciente que morre de medo? Ele demonstra esses sinais para você? Às vezes ele fala para você. Isso na anamnese, na conversa com o paciente, a gente já começa a ter alguma indicação. Perguntar se ele já foi submetido a um procedimento endodôntico. Perguntar como foi esse tratamento, como foi durante a consulta, se a anestesia pegou, se a anestesia não pegou. São perguntas que a gente vai estar lançando para o paciente para tentar, na nossa cabeça, já classificar o paciente quanto ao grau de ansiedade. Classificamos o paciente quanto ao grau de ansiedade. O segundo ponto que a gente vai poder aplicar no paciente, a gente vai ter que fazer no paciente, é lançar mão de manobras para tentar diminuir a ansiedade desse paciente. Ouvir o paciente é fundamental. Entender o paciente. Fazer o paciente perceber que a gente está dando valor ao que ele está falando para a gente, que a gente está se importando com o grau de ansiedade dele. Não menosprezar o medo do paciente. E isso a gente tem que estar muito atento e fazer o paciente entender a nossa preocupação em relação a isso. Enfim, o que a gente faz no pré-operatório, explicar para o paciente como vai ser o procedimento, explicar para o paciente que é um procedimento que, desde que seja feito da forma correta, é um procedimento que tem condições de ser feito quase que zerando a dor do paciente durante o procedimento. Então, esse cuidado, o paciente se sentir cuidado, sentir que a gente vai tratar ele e não tratar o dente, essa que é a verdade, faz o paciente, na medida do possível, diminuir um pouquinho a ansiedade dele. Quanto maior a confiança o paciente tem no que a gente está propondo para ele, no nosso plano de tratamento, maior vai ser a entrega dele durante a consulta. E um paciente ansioso é aquele que a gente tem que trazer para o nosso time. A gente tem que fazer ele jogar junto com a gente. A gente tem que, sem ele perceber, ir trabalhando essa ansiedade dele para favorecer o nosso procedimento odontológico.
É melhor para todo mundo, é melhor para o paciente e é melhor para a gente também. Existem pesquisas que mostram que o grau de ansiedade do paciente na cadeira, em muitas situações, pode deixar o dentista, pode deixar o profissional ansioso também, pode deixar o profissional nervoso durante a consulta, pode induzir alguma imperícia, algum erro. Então, quanto mais o paciente estiver do nosso lado, mais favorável será a nossa abordagem. Um outro ponto que também pode ser bastante importante é a administração de ansiolíticos. A gente tem aí o midazolam, o alprazolam, o próprio diazepam, são medicamentos que a gente pode lançar mão para os nossos pacientes com certa segurança até. São medicamentos extremamente seguros. A gente tem medo de dar um ansiolítico para o paciente e a gente não tem o menor receio em prescrever para ele um Tilenol, prescrever uma nimesulida, que tem um potencial muito maior de induzir algum efeito adverso importante no paciente do que um ansiolítico. Então, um ansiolítico, às vezes, 1 hora, dependendo do caso, 2 horas, dependendo do medicamento também, 1, 2 horas antes da consulta. Dependendo do paciente, você pode até administrar esse ansiolítico na véspera da consulta e repetir antes do procedimento, para o paciente já dormir melhor. Tem paciente que só de pensar que vai para a consulta amanhã já não vai conseguir dormir hoje. Então você às vezes administra o ansiolítico para o paciente ter uma noite de sono mais eficiente, e você administra o ansiolítico 1 hora antes do procedimento, para você conseguir, através de uma ajuda medicamentosa, baixar um pouquinho o nível de ansiedade do paciente. Tá? É um medicamento extremamente seguro. Mais pra frente eu vou fazer outros vídeos explicando um pouquinho mais do ansiolítico, mas que a gente pode e deve abrir mão quando tende a favorecer o controle de ansiedade do paciente. Tá? E o quarto ponto também que eu acho importante, nós, enquanto cirurgiões dentistas, nós devemos ter a técnica anestésica perfeita. Uma injeção anestésica bem realizada, entre aspas, indolor, você traz o paciente para o teu lado. Vocês vão perceber que muitas vezes o paciente não tem nem medo do procedimento, ele morre de medo da anestesia. Ele morre de medo da picada da agulha. Existem N estratégias para a gente fazer uma anestesia indolor. Desde o anestésico tópico, que muita gente não dá valor, mas é uma ferramenta importantíssima, desde que a gente saiba como utilizar. E até psicologicamente o paciente se sente mais acolhido, se sente mais protegido, essa que é a palavra, quando a gente usa anestésico tópico. E é importante que a gente fale para ele, olha, eu estou passando aqui uma pomadinha para já começar a amortecer antes da gente fazer a anestesia. São coisas que você tem que falar para o paciente. O paciente tem que perceber que você está tendo esse cuidado. Ansiedade, você tem que trabalhar com a mente do paciente. Você vai usar uma agulha de boa qualidade para você deslizar ela melhor. Você vai fazer uma injeção lenta do seu anestésico. As pesquisas mostram, algumas pesquisas mostram, que o paciente às vezes não consegue diferenciar em relação à dor se você está usando uma agulha de calibre maior ou menor. Não consegue às vezes diferenciar temperatura de anestésico. Tem pesquisas que mostram que na prática a temperatura do anestésico não vai influenciar em relação à dor ou não, mas a velocidade de injeção é um fator determinante para o paciente ter a dor ou não. E fazer uma técnica anestésica bem feita, né? Você tem que fazer a sua anestesia pegar. Uma infiltrativa tem que ser bem realizada. Um bloqueio alveolar inferior tem que ser extremamente bem realizado. Eu gosto de sempre, quando vai fazer um bloqueio do alveolar inferior, já fazer a intraligamentar como complemento. Eu não espero o paciente reclamar de dor para só então parar tudo que eu estou fazendo e fazer a intraligamentar. Eu tento diminuir ao máximo a chance do paciente sentir a sensibilidade durante o procedimento odontológico. Então, principalmente
molares inferiores com pulpite, onde é difícil realmente a anestesia, existem trabalhos que mostram pra gente que 20% só dos bloqueios do alveolar inferior com pulpite funcionam. Ou seja, a chance da gente não provocar a anestesia pulpar profunda é enorme. Por isso que o bloqueio, por isso que o complemento, seja ela com uma intraóssea, seja ela com uma intraligamentar, na maioria das vezes, fundamental para você conseguir executar o procedimento de uma forma correta. Então, pessoal, é um dos trabalhos que falam sobre ansiedade. É um trabalho recente, como eu falei para vocês, saiu agora em abril no International Journal Endodontics. E mostra a importância da gente prestar atenção um pouquinho mais no paciente. Não esquecer que a gente não trata dente, a gente trata a pessoa. É um paciente, é um ser humano que está ali na nossa cadeira. E que a técnica perfeita, a técnica de excelência é um aliado importante, mas a maneira como você aborda o paciente é tão importante quanto, tá? E a gente tem também a parte medicamentosa que pode ajudar muito pra gente, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Qualquer comentário, qualquer dúvida, eu sei que é um assunto que pode ser uma novidade para algumas pessoas, não é muito comum essa abordagem entre ansiedade e odontologia. Comenta aqui embaixo, deixa sua pergunta, dá sugestão para próximos vídeos e a gente se vê na semana que vem. Falou, pessoal!